Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativa também o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. E compartilhe o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus. Nosso desejo é realmente abençoar cada vez mais pessoas com essa mensagem de fé, com essa mensagem de esperança, com essa palavra que traz vida, que traz direção, que traz conforto, mas que também exorta, que também corrige, que aponta o caminho pelo qual nós devemos seguir, que é Jesus Cristo, tá bom? Muito bem, então, se você já compartilhou, obrigado por você ter compartilhado. Se não compartilhou, que no final do programa você compartilha com as pessoas que você puder, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos entrar no capítulo 21 de Mateus. Mateus, capítulo 21. Olha só o que é que diz o texto. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você humilde, montado em uma jumenta e num jumentinho, cria de um animal de carga. Vale salientar que esse texto é uma citação de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, por isso que ele diz o que foi dito por meio do profeta, está lá em Zacarias 9, 9. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? E Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Bom, esse texto mostra Jesus entrando em Jerusalém, sendo aclamado por aquelas multidões, né, que clamavam: Hosana, o que vem em nome do Senhor, Hosana, o filho de Davi. E a gente percebe nesse texto, inclusive, a conexão
que Jesus tinha com o Antigo Testamento, tanto que ele cita o Antigo Testamento, ele cumpre inclusive o Antigo Testamento, como eu acabei de citar agora há pouco, no versículo de número 5. O versículo de número 5 é uma profecia que está registrada em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Então, Jesus, além de citar, ele cumpre o que estava escrito, não é? nos textos do Antigo Testamento. E o que eu quero destacar nessa manhã é o momento em que Jesus entra no templo e percebe que aquele lugar que era para ser um lugar de oração, uma casa de adoração, estava se tornando um lugar de comércio. O que acontecia? Muitas pessoas que iam ao templo, em vez de levar de sua casa ou de suas terras um animal para ser sacrificado, por exemplo, eles compravam lá mesmo no templo. E provavelmente com preços exorbitantes, para não ter esse trabalho de levar e não ter toda essa logística, né, de levar. Então eles aproveitavam e compravam ali. Então havia essa negociação ali no templo. E aí eu fico me perguntando o que é que Jesus faria se ele entrasse nos dias de hoje nas nossas igrejas. O que é que ele encontraria? Será que ele se agradaria do que ele encontraria nas nossas igrejas, nos nossos templos, nas nossas reuniões, nos nossos cultos? Porque a impressão que eu tenho às vezes é que em alguns ambientes, em algumas situações, parece que o culto tem se tornado realmente um ambiente de negócios, um ambiente de comércio, onde a fé é o objeto de negociação, onde a fé é negociada, onde diz que tem mais fé aquele que oferta mais, aquele que faz um sacrifício maior, aquele que contribui com maior generosidade. E a gente percebe que, na verdade, esse não é o propósito do Evangelho. A primeira coisa que a gente percebe quando se trata do Evangelho é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a gente percebe que muitas dessas igrejas ou muitos desses arraiais religiosos não se prega, por exemplo, sobre salvação, não se prega sobre pecado, não se prega sobre arrependimento. Fala-se sobre muitas outras coisas, sobre muitos outros assuntos, mas não se fala sobre a necessidade de arrependimento, sobre a necessidade de conversão, sobre a necessidade de viver uma vida de santidade. Por quê? Porque, na verdade, esse tipo de assunto, esses temas, eles não dão muito ibope, eles não atraem multidões. O que atrai multidões é você prometer uma cura, é você prometer uma bênção, prometer um enriquecimento, prometer a resolução dos seus problemas. Isso atrai multidões, porque, na verdade, o ser humano, e principalmente o brasileiro, é bastante inclinado à religiosidade. O brasileiro é um ser religioso. Então, se você... Veja, todo ser humano tem problema. Uns mais, outros menos, um maior grau, outro menor grau, mas todos nós temos problemas. Aí de repente vem alguém e oferece a solução desse problema. E aí nos convida para uma reunião, nos convida para um culto, nos convida para uma igreja, e a gente vai ali e aquela pessoa diz que Deus vai resolver os nossos problemas. E aí o que acontece? Eu vou querer ficar num lugar desse, em que diz que Deus vai resolver os meus problemas. Não é necessariamente porque eu quero Deus, mas porque eu quero resolver os meus problemas. E aí onde é que está o problema? Porque a motivação errada destrói e desfaz todo e qualquer sacrifício que o ser humano possa fazer em nome da fé. O que Deus quer é o nosso coração. O que Deus quer é um coração contrito e quebrantado. A esse Deus não despreza. Mas um coração apenas interessado em resolver os seus problemas, em resolver as suas dificuldades, isso não é um coração que agrada a Deus. É claro que Deus resolve, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Mas não é esse o foco do Evangelho. Quando Jesus começa o ministério, ele começa pregando: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. E a mensagem não mudou, a mensagem continua sendo essa. Porque o que vai nos levar à salvação é o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Jesus afirmou: conhecereis a verdade vos libertará. E ele diz nesse mesmo capítulo 8 de João, você pode ler depois: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus veio para nos libertar, para nos tirar das trevas, nos reconduzir à
a sua maravilhosa luz e nos reconduzir à presença e à comunhão com Deus. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que Jesus, ele veio para nos salvar. A casa de Deus precisa ser casa de oração, precisa ser um lugar de adoração ao Senhor. Em João capítulo 4, você pode ler depois o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E aquela mulher pergunta para Jesus onde era o lugar correto para se adorar. Se em Jerusalém, se no Monte Gerizim, onde era o lugar correto, o lugar certo para adorar. E Jesus diz, olha, não é sobre lugar, é sobre o adorador. Ele diz, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é o lugar, é o adorador. Então, Deus está atento ao nosso coração. Deus conhece as nossas necessidades. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que mesmo encontrando ali, naquele lugar, coisas que não agradaram Jesus e ele repreendendo aquele povo, destruindo ali, virando aquelas mesas, né, daqueles cambistas, aqueles negociantes ali. Mesmo assim, Jesus não perdeu a oportunidade de curar e abençoar aqueles que precisavam. Observe que no versículo 14 diz assim, cegos e coxos se aproximaram-se de Jesus no templo e ele os curou. Jesus ficou indignado com aquilo que ele encontrou ali. Mas ele sabia que ali também existiam pessoas com coração sincero, com coração contrito, com coração quebrantado. E a esses ele atendeu, a esses ele curou, a esses ele resolveu o problema. E aí a gente percebe quando os líderes religiosos, versículo 15, diz que os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, as crianças que gritavam no templo, e eles ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você não está ouvindo o que esse povo está falando? Veja, aqueles que na verdade eram para reconhecer Jesus, eles tinham acesso e tinham conhecimento das Escrituras, era eles que deveriam reconhecer Jesus como Filho de Deus. E na verdade eles se colocavam como opositores. E aí Jesus responde para eles, né, no versículo 16. Sim, e vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Jesus estava citando, né, um texto do Antigo Testamento que está lá no Salmo, capítulo 8, versículo 2. Salmo, capítulo 8, versículo 2. O salmista diz assim, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer desemudecer o inimigo e o vingador. Então, Jesus, ele nos ensina que a casa de Deus é casa de oração, é lugar de adoração, é lugar de pregação da palavra. Jesus nos ensina que ele veio para curar os enfermos, para transformar e abençoar a vida do ser humano. E ele nos ensina que Deus está muito mais interessado nas motivações do nosso coração do que nas ações das nossas mãos. Então que nós possamos refletir sobre isso nessa manhã. Deus está mais interessado nas motivações do nosso coração do que nas ações das nossas mãos. Pode ser que aquilo que as nossas mãos fazem ou até mesmo aquilo que os nossos lábios cantam não estejam coerentes com aquilo que está no coração. Nós precisamos de um coração puro, um coração contrito, um coração quebrantado diante de Deus, para que o nosso louvor, para que as nossas ações, para que o nosso serviço glorifique a Deus, agrade a Deus e resulte em bênção no reino de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique guardada em nosso coração, que nós possamos refletir sobre isso. Deus olha o nosso coração. Isso não é justificativa para continuar fazendo coisa errada, porque tem gente que diz assim, não, eu estou fazendo o que está errado, mas Deus sabe do meu coração. Não é sobre isso. É exatamente porque Deus sabe do nosso coração, que Ele quer mudar o coração para que as ações possam glorificar a Ele. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira. Se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Não esquece de compartilhar o link desse programa para que outras pessoas também sejam alcançadas com a palavra de Deus. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.